nós vamos concluir o estudo do quadro natural do Brasil. Nós vamos desenvolver mais um tópico de geografia do Brasil. Vamos conhecer os climas do nosso país e vamos concluir com o estudo dos domínios morfoclimáticos. Para iniciar o estudo dos climas do Brasil, precisamos antes conhecer os elementos e os fatores do clima. Vamos observar o nosso primeiro quadro. Os elementos do clima: a temperatura, que é muito importante, a pressão atmosférica, os ventos, a umidade do ar e as precipitações. Essas precipitações podem incluir não só a chuva, mas você tem que se lembrar também da queda de neve, do granizo. É muito importante também lembrar das massas de ar. São porções da atmosfera que reúnem determinadas condições de temperatura, de pressão e de umidade. Sobre estes elementos do clima, existem alguns fatores que provocam influências. Vamos conhecer através do segundo quadro estes fatores: a altitude, a latitude, continentalidade, maritimidade, as vegetações e as correntes marítimas. É muito importante você ter uma noção de como esses fatores interferem nos elementos do clima. As correntes marítimas, por exemplo. Existem correntes marítimas frias e quentes. Litorais banhados por correntes marítimas quentes vão sofrer uma influência no sentido do aumento da temperatura e do índice de chuvas. Litorais banhados por correntes oceânicas frias, como o norte do Chile e sul do Peru, vão sofrer uma atuação, um efeito oposto. A corrente marítima fria vai provocar até a formação de desertos nesses litorais, diminuindo a umidade atmosférica. Veja bem, não é só o clima que interfere na vegetação. A vegetação também causa influência sobre o clima. Por exemplo, através da transpiração das plantas, fornecendo umidade para a atmosfera. Ou, dependendo do porte da vegetação, da sua densidade, pode haver uma influência na circulação dos ventos na superfície. A maritimidade é um fator climático que atua próximo a grandes massas de água, por exemplo, próximo ao litoral. Torna a atmosfera mais úmida, e essa atmosfera mais úmida vai permitir com que a amplitude térmica seja menor. O clima vai se tornar mais moderado. Em contraposição, no interior do continente, atua o fator continentalidade. A atmosfera é mais seca, e com isso, a amplitude térmica é maior. A latitude, distância em relação ao Equador, causa uma influência especial sobre a temperatura, por exemplo. Longe do Equador, a temperatura é menor. Próximo do Equador, devido à incidência mais direta dos raios solares, a temperatura é maior. E o relevo, através da altitude. Quando subimos no relevo, percebemos uma queda da temperatura. Nos locais mais baixos do relevo, a temperatura é maior. Importante também lembrarmos então das massas de ar, porções da atmosfera, como eu disse, com determinadas condições de pressão, temperatura e umidade. Essas massas de ar se movimentam, elas se deslocam. Elas se deslocam das áreas de alta para baixa pressão. Vamos conhecer através do mapa do Brasil as massas de ar que atuam em nosso território. Observem. A primeira massa de ar que vamos destacar, importantíssima, é a massa polar atlântica, que entra pelo sul no nosso território. Ela segue um caminho pelo sul, sudeste, chegando ao litoral nordestino, ou então entra pelo interior do Brasil, passando pelo centro-oeste e chegando à região norte. Essa massa polar é causadora das chuvas frontais, da friagem na Amazônia e da queda de geadas e até mesmo a queda de neve na região sul durante o inverno. A massa tropical atlântica se aproxima pelo leste, atua junto ao litoral, é quente e úmida, provoca chuvas. A massa tropical continental, formada na depressão do Chaco, no Paraguai, entra no Brasil pelo oeste, atuando sobre o centro-oeste brasileiro. É quente e seca, contribui para o inverno seco nessa região. A massa equatorial atlântica se aproxima pelo nordeste e vai atuar na faixa litorânea do nordeste e do norte. É quente e úmida, também provocadora de chuvas. E a massa equatorial continental, quente e úmida, que durante o verão se expande muito, atuando sobre grande parte do território brasileiro.
Essa massa equatorial continental provoca as fortes chuvas e trovoada durante o verão. Parte substancial das chuvas que ocorrem no estado de São Paulo, por exemplo, é de umidade que vem da Amazônia, através do deslocamento dessa massa de ar. Além desses fatores climáticos que nós já vimos da atuação das massas de ar, existem alguns outros fatores, periódicos ou não, que podem causar influências sobre o clima. Vamos analisar essa questão que preparamos. O fenômeno El Niño modifica o comportamento climático no Brasil? Sim, modifica. Esse fenômeno El Niño tem origem no aquecimento das águas superficiais no Oceano Pacífico, na região equatorial, perto do Equador. Ele provoca a entrada de uma massa de ar quente na América do Sul. Essa massa de ar quente impede o deslocamento da massa polar atlântica, que fica restrita à porção meridional do país. Nessa área, nós vamos ter chuvas mais contínuas e prolongadas. Por outro lado, durante o fenômeno do El Niño, o Nordeste e a Amazônia ficam submetidos a uma seca mais prolongada. Bom, agora nós já temos condições de conhecer os climas do Brasil. Nós vamos conhecer o mapa que apresenta esses tipos de clima, um a um. Vamos ao primeiro. O clima equatorial, que domina especialmente a região norte. Esse clima equatorial é quente e úmido o ano inteiro. Ele apresenta uma reduzida amplitude térmica e o índice de chuvas é elevado, chove quase todos os dias. Segundo tipo de clima, observando o mapa, o clima tropical predominante no país. Esse clima tropical, estendendo-se pelo centro-oeste, parte da região norte, nordeste e sudeste, é um clima também quente o ano inteiro, mas ele apresenta duas estações muito bem definidas. O verão, bastante chuvoso, e o inverno, seco. Agora, o terceiro tipo de clima no mapa, o clima semiárido, no sertão nordestino. Esse clima, ele apresenta a maior média de temperatura do país. É um clima quente. O índice de chuvas é reduzido, e as chuvas são mal distribuídas nessa região. Concentram-se no período de fevereiro a maio. Mais um tipo de clima no mapa, o clima tropical de altitude, especialmente nas áreas planálticas do sudeste. Esse clima tropical de altitude também apresenta duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Mas, em comparação ao tropical continental, o verdadeiro clima tropical, ele apresenta uma média de temperatura menor, por influência da altitude do relevo e de uma maior atuação, no caso, da massa polar atlântica. E um último tipo de clima para o Brasil, vejam o mapa. O subtropical, especialmente na região sul do país. Esse clima subtropical apresenta a menor média de temperatura do país, entre 16 e 18 graus. As chuvas são regulares e bem distribuídas. E é nesse clima que nós temos a maior amplitude térmica do país, devido às maiores diferenças de temperatura entre o período do verão e o período do inverno. Conhecemos os climas brasileiros. Para fechar o quadro natural do Brasil, vamos lembrar então dos domínios morfoclimáticos. Como é que nós podemos definir esses domínios morfoclimáticos? Eles são definidos a partir da interação que existe entre os vários elementos naturais. O relevo, o tipo de solo, o clima, a vegetação e a rede hidrográfica. Nós vamos então também conhecer através do mapa os vários domínios que ocorrem no Brasil. Vejam o primeiro, o domínio amazônico, na região norte. Esse domínio amazônico tem quais características? O clima é quente e úmido. A vegetação nessa região é densa, representada pela floresta equatorial amazônica. A rede hidrográfica é muito rica, rios extensos, volumosos, grande quantidade de água nessa bacia. Os solos são relativamente pobres, apesar da presença da floresta. A Amazônia já esteve coberta por mar. Debaixo da camada orgânica do solo, que sustenta a floresta, encontramos, na verdade, um solo composto com um grande percentual de elementos arenosos.
Então não é um solo muito fértil, apesar da camada orgânica. O segundo domínio morfoclimático do Brasil, observem, o domínio do Cerrado. Esse domínio do Cerrado, que domina a porção central do território brasileiro, é constituído por áreas aplainadas, onde se destacam as chapadas. Temos aí o domínio do clima tropical ou tropical continental, verão chuvoso, inverno seco, e uma importante vegetação brasileira, o Cerrado, predominantemente arbustivo. A região do Cerrado é um verdadeiro berçário de muitos rios brasileiros. Muitos rios nascem nessa região e correm para regiões vizinhas, formando várias bacias. Os solos na região também têm problemas de fertilidade e acidez. Outro domínio morfoclimático do país, o domínio da Caatinga. Ele ocupa basicamente o nordeste, na região sertaneja, constituído por áreas aplainadas, depressões, localizadas entre serras e chapadas. Clima semiárido, mais seco, vegetação pobre de Caatinga. O solo não é rico em matéria orgânica, mas quimicamente ele é fértil, apesar de ser um solo raso. Lá encontramos também os rios intermitentes ou temporários, que secam durante parte do ano. Outro domínio morfoclimático no mapa é o domínio dos mares de morros. Esse domínio, que se estende em parte pelo sudeste, é constituído por um relevo ondulado, morros arredondados, que originariamente eram cobertos pela Mata Atlântica, já muito retirada pelo homem. O clima tropical de altitude completa o perfil desse domínio, que é um dos mais alterados do Brasil. Outro domínio morfoclimático brasileiro, o domínio das araucárias. Ele ocorre na região sul, em área de clima subtropical, áreas planálticas, onde se destaca a bacia do Paraná, de grande aproveitamento hidrelétrico, e em algumas áreas, o fértil solo de terra roxa. E por último, mais um domínio no mapa, o domínio dos Pampas. Ele ocupa o sudoeste do Rio Grande do Sul, constituído por um relevo relativamente aplainado, com algumas ondulações que se destacam, as coxilhas, coberto por vegetação rasteira e com clima subtropical. Fechamos hoje, então, o estudo do quadro natural brasileiro. Nas próximas aulas, continuaremos desenvolvendo outros temas do Brasil. Até mais, até a nossa próxima aula.